O mundo é um verdadeiro baú repleto de enigmas, e há mistérios tão complexos que nem mesmo os maiores cientistas conseguiram decifrar. Por exemplo, como seria possível um corte tão perfeito em uma rocha isolada em pleno deserto? Ou como uma estátua monumental foi erguida há séculos, sem a ajuda da tecnologia moderna? Por que uma grande pedra se equilibra sobre outras menores como se fosse uma escultura natural? E o que poderia ser um grupo de pessoas gravado em uma formação rochosa milenar? Esses e muitos outros mistérios são fascinantes, e hoje eu vou te guiar nessa jornada para desvendar alguns deles. Mas antes de embarcar nessa aventura, peço sua ajuda. Inscreva-se no canal para nos ajudar. Vamos juntos explorar o desconhecido. Al-Nazla, Arábia Saudita. Em pleno deserto da Arábia Saudita, encontramos um dos mais intrigantes mistérios da natureza. Em um oásis chamado Taim, há uma formação rochosa conhecida como Al-Nazla, que intriga cientistas do mundo todo. A rocha possui um corte extremamente preciso, como se tivesse sido feito com um laser, embora tenha cerca de 4.000 anos. Com aproximadamente 6 metros de altura e 9 metros de largura, essa rocha está apoiada sobre 2 pedestais naturais e tem gravuras antigas retratando figuras como cavalos e homens. O que mais impressiona é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar como esse corte foi feito. Algumas teorias apontam que Al-Nazla está em uma falha geológica e que deslocamentos no solo poderiam ter formado a fenda. Porém, tudo ainda permanece no campo das especulações, deixando Al-Nazla como um enigma sem solução. Colinas de Chocolate, Filipinas. Na ilha de Boel, nas Filipinas, encontramos outro mistério natural, as Colinas de Chocolate. Este nome peculiar se refere a um conjunto de mais de 1.000 montes em forma cônica que ocupam uma área de 50 km². As colinas têm tamanhos parecidos e uma simetria que intriga os cientistas, que até hoje não sabem ao certo como essas formações surgiram. Duas hipóteses buscam explicar sua origem. A primeira sugere que os ventos moldaram as colinas ao longo de milhões de anos, enquanto a segunda atribui seu formato a atividades vulcânicas. No entanto, lendas locais contam uma história diferente, mencionando que as colinas seriam lágrimas secas de um gigante chamado Arog, que chorou após perder sua amada. Floresta Dançante, Rússia. Nas profundezas de uma floresta na Rússia, um espetáculo curioso ocorre. Árvores retorcidas, especialmente pinheiros, criam formas estranhas, algumas chegando a dar uma volta completa em si mesmas. Esse fenômeno, conhecido como floresta dançante, intriga visitantes e cientistas. Uma das teorias sugere que as lagartas de uma borboleta chamada Ronia boliana poderiam ser responsáveis, pois ao se alimentarem das árvores, alteram seu crescimento. Outras hipóteses envolvem ventos intensos, que dariam formas incomuns às árvores durante o desenvolvimento. Contudo, até hoje, nenhuma teoria foi comprovada, e a floresta dançante continua a atrair os curiosos. Estrutura de Richat, Mauritânia. No deserto do Saara, em Mauritânia, existe uma formação única chamada estrutura de Richat, ou Olho da África. Com 50 km de diâmetro, essa estrutura circular só pode ser vista em sua totalidade do espaço. Descoberta em 1965, durante uma missão espacial americana, a estrutura ainda desafia a compreensão dos cientistas. Uma das teorias mais aceitas diz que Richat seria resultado de uma erupção vulcânica incomum, ocorrida há 100 milhões de anos, e que o vulcão teria afundado por completo após a erosão. No entanto, a explicação exata desse fenômeno natural permanece envolta em mistério. Monte Votovavara, Rússia. Na região da Carélia, na Rússia, encontra-se o misterioso Monte Votovavara, um dos locais mais enigmáticos do planeta. O topo é coberto por rochas enormes, algumas com até 9 metros de altura, que se equilibram precariamente sobre finas bases, como cogumelos de pedra. Embora algumas teorias sugiram que essas rochas foram moldadas por processos naturais durante a última era do gelo, outras apontam para atividades sísmicas recentes. O Monte Votovavara, com sua aparência única e suas rochas equilibristas, é um mistério que ainda desafia a ciência. O Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Assim como o famoso Triângulo das Bermudas, existe uma área do Oceano Pacífico conhecida como Mar do Diabo ou Triângulo do Dragão. Esse misterioso lugar fica próximo à ilha de Miyake, a cerca de 100 km ao sul de Tóquio, no Japão, e é famoso pelos estranhos eventos que ocorrem em suas águas. Há relatos de desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aviões, sendo mais famoso o caso do navio de carga USS Cyclops, dos Estados Unidos, que sumiu sem deixar rastros em 1918, levando consigo 309 tripulantes. Histórias de falhas eletrônicas e luzes estranhas no céu também alimentam as lendas sobre a área.
Algumas pessoas acreditam que o Mar do Diabo seja um ponto de atividades sobrenaturais, enquanto cientistas buscam explicações plausíveis, mas ainda não conseguiram resolver completamente o enigma. Colosso de Apenino, Itália. À primeira vista, o Colosso de Apenino, uma enorme estátua esculpida em pedra, pode parecer apenas uma obra de arte antiga. No entanto, esse colosso, localizado nos arredores de Florença, na Itália, guarda segredos que fascinam estudiosos há séculos. Criado pelo artista Jean de Boulogne, o colosso possui um sistema hidráulico engenhoso que lhe permite exalar fumaça, verter água pelos olhos e até simular um choro. A escultura data do século XVI, época em que a tecnologia era bastante limitada, o que levanta a questão de como algo tão sofisticado foi realizado. Até hoje, cientistas e historiadores investigam o mistério do Colosso de Apenino, que parece possuir uma vida própria, intrigando visitantes e pesquisadores. Linhas de Nazca, Peru. As linhas de Nazca são talvez um dos enigmas mais conhecidos do mundo. Esses geoglifos, situados no deserto de Nazca, no Peru, abrangem uma vasta área e foram feitos pela remoção de pedras do deserto, expondo solo de cor diferente. Elas retratam figuras de animais, como beija-flores, aranhas e até formas que lembram astronautas, e sua preservação é surpreendente, dado o tempo que passaram sob as intempéries. Criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., ninguém sabe ao certo seu propósito. Muitos acreditam que esses desenhos foram uma forma de comunicação com divindades antigas, mas o mistério permanece. As linhas de Nazca continuam a ser um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia e da história. Chaleira do Diabo, Minnesota. Dentro do Judy C. R. Magney State Park, em Minnesota, Estados Unidos, existe uma cascata chamada Chaleira do Diabo, famosa por suas duas quedas d'água que terminam de maneira bastante peculiar. Enquanto uma queda segue seu fluxo natural, a outra desce para um buraco profundo e desaparece completamente, sem seguir para qualquer curso de água conhecido. Diversas tentativas foram feitas para rastrear o destino da água, incluindo o uso de corantes e até GPS, mas sem sucesso. Alguns especulam que poderia se tratar de uma fenda profunda no subsolo ou de um caminho para um sistema de cavernas, mas até agora ninguém sabe ao certo para onde a água vai. Esse enigma geológico continua a desafiar as leis da ciência. Pirâmide de Cuicuilco, Cidade do México. Cuicuilco é um sítio arqueológico localizado no sul da cidade do México e remonta a cerca de 1200 anos antes de Cristo. A pirâmide presente no local é envolta em mistérios sobre a antiga civilização que a construiu e, especialmente, sobre o motivo de seu desaparecimento. Evidências indicam que uma erupção vulcânica teria coberto a área de lava, o que sugere que essa poderia ser a causa do desaparecimento da civilização de Cuicuilco. No entanto, alguns acreditam que a pirâmide e outras estruturas foram de alguma forma preservadas, apesar do vulcão, como se um poder superior tivesse interferido. Até hoje, arqueólogos investigam as ruínas, tentando desvendar mais detalhes sobre esse enigma antigo. Luzes de Esdalen, Noruega. O fenômeno das luzes de Esdalen, que ocorrem no Vale de Esdalen, na Noruega, é outro mistério que desafia explicações convencionais. Avistadas com frequência há décadas, essas luzes brilhantes aparecem e desaparecem no céu sem uma causa aparente. Alguns estudiosos defendem que as luzes possam ser geradas por reações químicas causadas por minerais presentes no solo em combinação com um rio sulfuroso na área. Ufólogos e entusiastas acreditam que elas possam ser OVNIs ou algum tipo de fenômeno extraterrestre. Embora diversos estudos tenham sido feitos, a causa das luzes de Esdalen permanece incerta, e elas continuam a atrair visitantes e pesquisadores de todo o mundo. Cidade Perdida de Kalahari, sul da África. No vasto deserto do Kalahari, no sul da África, existe uma lenda antiga sobre uma cidade perdida, supostamente descoberta por um explorador canadense chamado Guillermo Farini no início do século XX. Ele descreveu a cidade como um amontoado de pedras com blocos intricados e até mesmo uma tumba em seu interior, mas, ao longo dos anos, diversas expedições tentaram encontrá-la sem sucesso. Algumas teorias sugerem que Farini poderia ter se confundido com formações rochosas naturais que imitam estruturas feitas pelo homem. Colina das Cruzes, Lituânia. A Colina das Cruzes é um famoso local de peregrinação católica na Lituânia, mas sua origem e a data de surgimento são desconhecidas. Repleta de milhares de cruzes e outros símbolos religiosos, a colina ganhou um ar de mistério, e lendas foram criadas ao longo dos anos. Estima-se que, em 1990, havia cerca de 55 mil cruzes no local, número que subiu para aproximadamente 100 mil em 2006. Autoridades tentaram remover as cruzes no passado, mas elas sempre reapareceram. Atualmente, a Colina das Cruzes é um símbolo de devoção e atrai turistas e fiéis de todo o mundo. Cachoeira da Chama Eterna, Estados Unidos.
No Parque Chestnut Ridge, nos arredores de Buffalo, Estados Unidos, existe uma cachoeira que guarda um fenômeno curioso, uma chama constante localizada atrás da queda d'água. Alimentada por gases naturais que sobem do subsolo, a chama se mantém acesa sem interrupções. Embora a presença de metano e etano explique parte do fenômeno, a origem exata da chama e por que ela fica constantemente acesa continuam a intrigar os cientistas. O lugar também carrega uma aura de misticismo, e algumas pessoas relatam experiências sobrenaturais ao visitá-lo. As boias do Mujahideen, Afeganistão. Durante a guerra entre a União Soviética e o Afeganistão nos anos 1980, os Mujahideen afegãos usavam uma técnica surpreendente para cruzar rios, boias feitas de peles de animais. Essas peles, após serem tratadas, eram infladas, criando flutuadores que permitiam aos combatentes transportar suprimentos e atravessar rios turbulentos. No entanto, a ciência ainda não compreende totalmente o tratamento dessas peles para que fossem impermeáveis e duráveis nas condições extremas da região. Os detalhes desse conhecimento quase perdido ainda são investigados, e o método das boias de pele dos Mujahideen permanece envolto em mistério. E então, ficou fascinado com todos esses mistérios? Se sim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui, vamos continuar explorando o desconhecido, desvendando o que o mundo tem de mais surpreendente. Até a próxima!